Por que você pode confiar nas coisas que eu falo nesse canal? Certamente não é porque eu alego ser professor e cientista. Há inúmeros canais no YouTube de supostos professores e cientistas que não valem o volume que ocupam na plataforma. E também não é porque eu uso a linguagem científica que dão uma aparência acadêmica aos meus vídeos. Pseudocientistas também fazem isso, e bem melhor que eu, e conseguem levar má informação em todas as áreas que atuam. E não basta eu provar que eu sou um doutor em ciências. Há pessoas que também têm título de doutor e que ainda assim pensam que astrologia, homeopatia e criacionismo são ciências legítimas. Há um ditado que diz que para cada especialista existe um especialista igual e oposto, mas para cada fato não há necessariamente um fato igual e oposto. Muitas vezes em debates sobre um dado assunto há mais de dois lados, e não é raro que um esteja totalmente equivocado. Mesmo assim, é possível reunir especialistas para defender as posições desse lado equivocado. E diante de uma divergência como essa, como é que você deve fazer? Em qual dos dois especialistas você deveria acreditar? No vídeo anterior dessa série, você viu por que deve aceitar o consenso de especialistas se quiser tomar uma decisão segura a respeito de questões científicas. Mas a questão que surge agora é como é que você pode saber se alguém é um especialista na área que ele alega ser. Como é que você pode identificar um especialista em quem confiar? Quais as credenciais que você deve exigir de uma pessoa para acreditar no que ela fala num debate científico? E mais, até que ponto você deveria confiar no especialista em um dado assunto? Esse tipo de assunto é fundamental para desenvolver um pensamento crítico, racional e lógico. E é esse tipo de assunto que você vê aqui nesse canal. Então, ative o seu sininho para você acompanhar todos os lançamentos dessa série e se inscreva no Verve Científica. De maneira simplificada, o termo especialista ou expert se refere à pessoa que realizou treinamento especial, que dedicou um longo tempo para desenvolver o seu conhecimento sobre um dado assunto e cujas habilidades nesse assunto são consideradas altas em relação a dos outros. É a figura do especialista que justifica o processo de revisão por pares na ciência moderna. Isso significa que se você quiser escrever um artigo em mecânica quântica, você vai precisar submeter seu artigo à revisão anônima de vários especialistas em mecânica quântica. Isso obviamente não vai garantir que esses especialistas sejam infalíveis, mas ao menos garante que eles sejam as melhores e muitas vezes as únicas pessoas qualificadas para fazer o julgamento sobre mecânica quântica. Isso, é claro, vale para qualquer outra área científica. Se você quiser alegar que o pseudocientista Deepak Chopra está enganando as pessoas quando fala sobre o elixir da juventude da física quântica, primeiro você tem que ser um expert em misticismo quântico. Mas o problema é que misticismo quântico é charlatanismo. Então, não existem experts em misticismo quântico. Em casos como o de Chopra, você vai perceber de forma simples que a sua especialidade não tem significado algum e pode ser simplesmente descartada. Ele é o que podemos chamar categoricamente de picareta. Mas há situações em que é mais difícil identificar a picaretagem. Isso ocorre quando entram em cena os falsos especialistas. Na década de 80, as empresas de tabaco estavam desesperadas para convencer a opinião pública de que fumar não fazia mal à saúde. E qual que era a sua arma secreta? Os falsos especialistas. Maus cientistas contratados para promover o fumo. Não importava se eles não tivessem qualquer experiência sobre os impactos do fumo na saúde. Eles apenas tinham que parecer um especialista. O uso de falsos experts foi uma das maneiras pelas quais a indústria do fumo semeou dúvidas sobre se o fumo causava ou não doenças, conseguindo assim atrasar a legislação antifumo por décadas. Os falsos especialistas também tiveram um papel relevante numa tentativa deplorável do movimento negacionista climático em 2008, quando foi lançada uma petição pública nos Estados Unidos que afirmava não haver nenhuma evidência científica de que a emissão de gases pelo homem estivesse causando o perigoso aquecimento global da atmosfera terrestre. Cerca de 32 mil pessoas, que se afirmavam cientistas, rejeitavam as mudanças climáticas. Elas assinaram o documento. A petição, de fato, causou perturbação à época, afinal,
32 mil cientistas estavam depondo contra as mudanças climáticas. Mas, ao se examinar com mais cuidado, foi verificado que, ao contrário do que parecia, 32 mil assinaturas era muito pouco, representava apenas uma parcela ínfima, da ordem de 0,3% de todos os graduados em ciência dos Estados Unidos. Mas o pior e mais importante ainda é que a lista contém apenas 39 cientistas que realmente eram especializados em ciências climáticas. Tanto no caso da indústria do tabaco, como na prática contra as ciências das mudanças climáticas, não foi trivial perceber que os atores por trás desses eventos negacionistas eram de fato falsos experts. Então, nesse ponto, você pode se perguntar: o que uma pessoa precisa ter para ser considerada um verdadeiro especialista? Niels Bohr, certa vez, disse que um especialista é uma pessoa que cometeu todos os erros que podem ser cometidos em um campo muito restrito. A sua definição capta parte da essência do significado da palavra especialista, uma vez que o domínio de uma área é alcançado com muito treino, tentativas e erros. Mas, mais precisamente, para que alguém possa ser considerado um especialista, um expert em uma área específica, é preciso satisfazer duas condições. A primeira condição é que a pessoa deva saber das coisas da área melhor do que a maioria das pessoas quando se trata de um domínio específico. Por exemplo, meu filho de 12 anos é um estudioso da Fórmula 1. Ele sabe muito mais informações sobre esse assunto do que a maioria das pessoas. Logo, ele deve acertar muito mais coisas sobre todos os aspectos da Fórmula 1 em comparação a mim, por exemplo, que entendo pouco. Mas isso não é suficiente. Há uma segunda condição. O especialista precisa ter um volume substancial de conhecimento específico na sua área. Simplesmente saber mais sobre Fórmula 1 do que eu ou do que a maioria das pessoas não faz do meu filho um especialista. Isso não garante que ele saiba bastante. Reginaldo Leme, com mais de 50 anos de experiência nesse ramo, é diferente do meu filho. Ele tem um enorme conhecimento sobre esse assunto. Ele é um especialista genuíno no assunto. Poucos no mundo conhecem tanto a Fórmula 1 quanto Reginaldo Leme. Em suma, é isso. O cara, além de ter que saber mais do que a maioria, ele tem que ter muito conteúdo e domínio da sua área. Sabendo bem o que significa ser um especialista, estamos em condições agora de discutir como fazer a distinção entre um falso especialista e um especialista genuíno. Para isso, eu vou lançar mão aqui de critérios estabelecidos pelo filósofo Alvin Goldman. Goldman é um especialista em expertise. Ele elaborou um roteiro de 5 passos para guiar a nossa decisão. Ao avaliar um debate entre duas pessoas, há 5 passos que você deve seguir se quiser determinar qual delas é, na realidade, um especialista no que está sendo discutido. Examine os argumentos apresentados pelo expert e pelo seu rival. A maior parte dos pseudo-especialistas apresentam argumentos fracos, falaciosos e que não se sustentam. Você mesmo será capaz de perceber, pelos argumentos, quem está de conversa fiada. Assista a um debate com terraplanistas e você vai entender o que eu estou falando. Agora, em alguns casos, isso não é tão simples. Há debates que exigem um certo conhecimento técnico, como, por exemplo, sobre as mudanças climáticas. Nesses casos, a maioria das pessoas realmente não tem a formação técnica necessária para uma avaliação direta dos argumentos. Isso nos leva a um segundo passo. Busque provas de concordância junto a outros especialistas. Se você não tem conhecimento na área, procure saber o que pensam os demais especialistas no assunto. Isso vai ao encontro do que vimos no vídeo anterior. Confie naquele especialista que se apoie no consenso científico. Nos casos das mudanças climáticas, quase todos os cientistas de clima, cerca de 99% deles, sustentam que a mudança climática é de origem antropogênica. Se um dos debatedores apoia esse consenso, é muito mais provável que ele seja um especialista de fato. Busque alguma evidência independente de que o especialista é de fato um especialista. Vá mais fundo, investigue sobre a vida profissional do cara. Isso pode ser feito, por exemplo, analisando sua formação acadêmica. Ao fazer isso, você vai excluir imediatamente todos os pseudocientistas, como os criacionistas, os terraplanistas, antivacinas. A esmagadora maioria deles não possuem graduação em ciências. E os que possuem, muitos deles receberam seus diplomas em instituições não credenciadas ou simplesmente em áreas não relacionadas ao tema em questão. Se liga, um doutorado em física
não torna alguém um especialista em biologia evolutiva. Habilidade de comunicação não torna um jornalista um especialista em imunologia. Dar crédito a eles sobre assuntos para os quais eles não têm formação é o mesmo que considerar os palpites de um padeiro sobre o defeito do motor do seu carro. Se informe sobre os possíveis vieses que os especialistas podem ter em relação à questão. Ao fazer sua pesquisa, evite vieses e tenha cuidado para não cair na falácia genética, na qual uma alegação é rejeitada apenas por causa dos vieses de quem a propõe. Algo do tipo: Isaac Newton foi levado à lei da gravitação por questões ocultistas. Então qualquer um que aceite a lei da gravidade é um ocultista. Não, essa é justamente a falácia. A lei da gravidade não é uma crença ocultista. Ela é comprovada cientificamente. Não é pela crença do especialista que você deve julgá-lo, mas sim pela qualidade e consistência dos seus argumentos. O objetivo desse passo aqui é para que você seja racional e esteja ciente dos efeitos potenciais de uma variedade de fontes de vieses sobre os argumentos dos debatedores. Por exemplo, num debate sobre a teoria da evolução, verifique se o cara é formado por uma faculdade evangélica, por exemplo. Já num debate sobre clima, verifique se ele é financiado por alguma companhia petroleira. Se esse for o caso, é mais provável que ele apresente um viés a favor do criacionismo ou contra a realidade das mudanças climáticas. Por último, examine o histórico de realizações do cara. Você faz isso o tempo todo em situações cotidianas. Você sempre vai ao mesmo mecânico porque ele tem tido muito sucesso em consertar seu carro. Se não estivesse, você teria procurado outro. Quanto melhor for o histórico de acertos de um profissional, maior a probabilidade de ele ser um especialista de verdade. Esse guia que eu acabei de descrever deve ser usado com cautela. Esteja ciente que suas 5 recomendações não consistem num método 100% seguro para distinguir a expertise da picaretagem. Mas mesmo assim, é um guia robusto, que lhe oferece critérios relativamente simples para obter insights sobre se um determinado especialista é confiável ou não. Para mostrar isso, vamos aplicá-lo para testar a expertise de Deepak Chopra. Chopra é supostamente um especialista em misticismo quântico. Ele vende milhões de livros com base nessa visão de mundo. Mas será que ele tem mesmo os atributos suficientes para que você o leve a sério? Ao aplicarmos o passo 1, vemos que os argumentos de Chopra são vazios. Ele usa o jargão da física quântica para enganar seu público e fingir que está realmente dizendo algo significativo. Não há argumento nenhum sendo apresentado. E isso, aliás, é típico do misticismo em geral, e não apenas do misticismo de Chopra. Ao usar o passo 2, constatamos que ele não se apoia no consenso dos especialistas. A maioria massacrante dos especialistas em teoria quântica concorda que Chopra apenas inventa coisas e, obviamente, esse consenso não endossa suas falas e práticas. Pelo passo 3, vemos que Chopra é formado em medicina e não em física. Isso depõe novamente contra sua possível especialidade em física quântica. O passo 4 nos mostra que Chopra tem vieses. As vendas de seu livro são a principal fonte dos milhões de dólares que ele arrecada anualmente. Então, dificilmente se pode esperar que ele seja objetivo quando se trata de criticar as soluções místicas para os problemas das pessoas, o que implicaria em reduzir a sua receita. Por último, o histórico de realizações de Chopra é desanimador. Basta considerar seu best-seller sobre como evitar o envelhecimento. É cômico observar a contradição que as suas fotos públicas mais recentes revelam. Elas mostram Deepak Chopra significativamente mais velho do que as fotos anteriores, assim como qualquer outro mortal que não possui os segredos do misticismo quântico. Ele não poderia aplicar seus próprios métodos milagrosos a si próprio? Nesse canal eu falo basicamente de conceitos físicos sobre os quais eu dediquei toda a minha carreira, estudando a respeito. Sobre todas as métricas, eu posso ser considerado um especialista nisso. Mas aqui eu também falo de coisas fora do meu domínio, como filosofia, psicologia, clima, vacinas e evolução, tópicos para os quais eu não tenho expertise. E é justamente por isso que em nenhum desses tópicos eu entro em debate. Para nenhum deles eu me coloco em oposição ao consenso científico. Pelo contrário, eu o apoio sempre. Afinal, em última instância, é o consenso científico dos especialistas que deve prevalecer sobre todas as questões factuais. E no dia que o consenso mudar, eu mudo de ideia junto. E voltando à pergunta do início do vídeo, esta é a razão pela qual você pode acreditar no que eu falo aqui no canal. Não é por mim,
é pela expertise, é pelo consenso dos especialistas. Se inscreva no canal, tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!